Ou vai ou racha. São Paulo abre a semana decisiva dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores de América com alguns fantasmas a serem exorcizados. Bom, quando a gente pensa, né, em como vai se dar essa semana decisiva de Libertadores para São Paulo, a gente tem alguns elementos assim que vêm num primeiro sinal, num primeiro olhar, que são meio óbvios, né? Se a gente pensar nos confrontos que tiveram São Paulo e Atlético Nacional em 2016, na semifinal, com, enfim, né, jogos bem polêmicos em termos de arbitragem. São Paulo até hoje se sentiu muito injustiçado com aqueles resultados. A gente pensa que o confronto de agora carrega um simbolismo prévio, né? E além disso, além desse simbolismo, a gente vê um time que renasceu na temporada. A bem da verdade, o São Paulo vinha, como a gente vem debatendo no Sai Jogando, com uma dificuldade grande de emplacar o trabalho do Zubeldia nesse ano. Se por um lado o trabalho foi bom na visão de muitos, satisfatório na visão de outros, talvez um pouco aquém para algumas pessoas. No ano passado, o trabalho esse ano nitidamente chegou a um limite que também esbarrava na questão do elenco e que, a partir da vinda do Hernan Crespo, deu respostas no campo interessantíssimas, né? A gente vê a boa sequência que o São Paulo teve no Brasileiro, está tendo, e foi para sua quinta vitória consecutiva, né? Depois de um resultado muito bom contra o Vitória, mas que nessa própria sequência carrega consigo as limitações que puseram um fim bastante traumático ao trabalho do Zubeldia, né? Um elenco que depende muito de algumas peças, que não tem peças de reposição e, pior de tudo, em algumas dessas peças de reposição, das poucas que tinha, garotos da base que vão sendo vendidos a preços, bom, preços módicos, né? Preço de liquidação. O mais recente, Lucas Ferreira, que está saindo para o Krasnodar, não. Krasnodar foi o Diego Costa, né, no ano passado. Está saindo para o Shakhtar Donetsk por, pelo que se veicula, 10 milhões de euros. Para além disso, para além dessas vendas que vão enfraquecendo o time, o São Paulo se firmou jogando de uma maneira muito sólida no esquema de 3 zagueiros, né? Só que no jogo da eliminação contra o Atlético Paranaense, o melhor deles, Robert Arboleda, saiu lesionado. E trata-se de um impasse, né? Um impasse que no vídeo que eu fiz há 2 semanas, quando eu estava falando da prévia do primeiro jogo desse confronto da Copa do Brasil, eu dizia que, apesar de ser uma competição que, a depender dos resultados dos confrontos, pode se abrir, como de fato se abriu, né? O São Paulo foi eliminado, mas também Palmeiras e Flamengo saíram fora, né, da competição. A gente vê que, para os times que ficaram, todos me parecem ter alguma chance, né? A depender do cruzamento, a depender de quem vão encontrar nessa sequência. Então, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, todos eles têm grandes chances, né, de ir avançando e chegar de repente numa final. O São Paulo tinha esse caminho, optou por, se no primeiro jogo poupou mais gente, no segundo acabou indo com todo mundo, com força máxima, e o que a gente viu também por uma fatalidade foi um time tendo que jogar quase 90, mais de 90 minutos com 10 homens em campo, né? E se a gente saiu com uma sequela pesada, né, de uma eliminação para um clube de Série B, ainda mais pensando em como foi essa eliminação, né,
com o Jandrei perdendo pênaltis. O Henrique, nosso companheiro de Sai Jogando, fez uma análise brilhante, né, sobre o quão deprimente foi esse episódio, a maneira com a qual o São Paulo foi eliminado. Mas esse confronto, em resumo, trouxe uma grande sequela, que foi justamente a lesão do Arboleda. São Paulo jogando com 3 zagueiros, agora só tem 3 zagueiros saudáveis, com 2 possibilidades que a gente vem vendo de improvisação, né? A primeira, que foi veiculada, seria a improvisação do volante Negrutti, que teria, segundo o Alexander Vieira, setorista do São Paulo, teria se adaptado melhor nessa posição do que os outros volantes do elenco, do que o Luan, do que o Pablo Maia. É uma posição que, quando o Luiz Gustavo voltar, terá nele uma boa peça de reposição. Afinal, ele já mostrou ter capacidade de atuar por aí. Não sei como, em quais condições ele vai voltar, mas a gente pensa que, ao médio prazo, essa lacuna pode ser suprida por ele, né? E, além do Negrutti, tem também o Patrick, né, que ganhou uma nova chance no segundo tempo contra o Vitória, a partir, né, também da perda do Wendel, né, no primeiro jogo dos confrontos das quartas de final, das oitavas de final da Copa do Brasil, e deu bons sinais, né? Não jogou por muito tempo, mas mostrou confiança, mostrou que... E ele é um jogador com uma boa estatura que pode sim desempenhar nessa linha de 3, né? Inclusive, acho que seria uma boa dupla com o Enzo Dias, né? Os dois tendo essa dobra de laterais, né? Com características complementares, talvez, né? O Enzo Dias, um cara mais agressivo na marcação, que tem... consegue apoiar de certa forma. O Patrick, ele é um lateral mais construtor, né? Mas que tem bom jogo aéreo e tem um passe mais refinado, né? Ele é um lateral mais técnico. Eu acho que esse lado, em um caso de uma emergência em que o Patrick teria que ser utilizado na zaga, poderia ter resultados interessantes, né? Só que ambos esbarram na mesma questão. O Patrick não jogava, se eu não me engano, desde março, desde fevereiro, não sei agora, mas desde que o Wendel chegou, ele praticamente não jogou e não vinha sendo aproveitado. Acho bom que ele tenha ficado no elenco, né? Porque um jogador que tem essa versatilidade será muito útil, está sendo muito útil já, só por ter dado um descanso para o Enzo Dias na segunda parte do jogo. Mas esbarra na questão de ter sido pouco utilizado e não ter uma rodagem tão grande, embora maior do que a do Negrutti, que até o momento não teve nenhum minuto no profissional esse ano, né? O Negrutti teve, se não me engano, 1 ou 2 jogos com o Dorival em 2023, lá se vão 2 anos, e desconfio que para uma situação dessa de Libertadores seria bastante desconfortável ter que utilizá-lo, né, nesse momento. Mas, vamos lá. Tirando essa questão dessa fragilidade quase que emergencial, a gente tem também a questão da ala direita. O menino Mike teve um jogo bastante sólido contra o Vitória. Deu um bom sinal. Já tinha dado no jogo de ida contra o Atlético Paranaense, em que ele entrou no segundo tempo. Me parece um garoto que tem muito físico, muita capacidade e muita técnica também, né, para desenvolver jogadas, tem um passe legal, mas também não é um jogador que eu desconfio que se sinta confortável em ser utilizado num confronto dessa magnitude em Medellín, né? Mas enfim, agora pensando nas questões mais estruturais, né, do time para esse jogo, para além das linhas defensivas, eu acho que o São Paulo ele vem num momento de bastante confiança a nível de produção ofensiva, né? É um time que
em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, desde o confronto com o Bragantino, mostrou variação de jogo e possibilidades no ataque, seja em bola aérea, né? Infelizmente a questão do Arboleda também impacta nisso, né? Eu acho que o São Paulo tem uma perda significativa, mas fez um gol de jogada de escanteio, mais um, né, no jogo contra o Vitória. Tem também a possibilidade, né, de ter o Rodriguinho, que desconfio que não vai sair como titular, né? Eu imagino que deva ser o Alisson pela competitividade, mas tem o Rodriguinho que está se adaptando muito bem a essa função, que é a função dele, né? Tá vendo a verdade? Mas é um jogador que vem dado uma solução muito grande no meio de campo de São Paulo, fez uma partida estupenda contra o Vitória. Mas o que o que mais talvez impacte e gere um certo receio, né, no torcedor, o torcedor um pouco mais consciente dessas questões de elenco, é que o São Paulo vai para essa semana desgastado, né? Poupou pouquíssimos jogadores contra o Vitória, o time deu uma boa resposta, como a gente viu, mas vai jogar dentro de 72 horas contra um time que descansou um dia a mais e não viajou, né? Que é o Atlético Nacional. E aí entra o receio, né, de que esse confronto seja marcado pelas limitações físicas do elenco. Se o São Paulo perde uma das peças importantes dessa espinha dorsal do time, seja um dos integrantes da magnífica dupla de volantes Bobadilha e Marcos Antônio, seja algum dos zagueiros restantes, é um impacto enorme também, seja algum dos seus atacantes. No ataque eu acho que tem até que uma variação até grande, né, do protagonismo nos últimos jogos. Ferreirinha tem tido uma produção ofensiva boa, o Luciano parou de participar diretamente dos gols, mas vem jogando ainda muito bem. O André Silva está numa fase mais complicada. O Lucas está voltando, espero que volte bem, né? Teve alguns minutos contra o Vitória, participou, né, de algumas jogadas, mas enfim, dá para ver que ele ainda vai demorar um tempinho para se estabelecer de novo, né, no time titular. Espero que ele volte bem, sem nenhum impeditivo, né? Tem o Tapia, que entrou alguns jogos, não foi bem contra o Atlético Paranaense, perdeu ridiculamente aquele pênalti, inclusive. E o Dineno, que mal jogou ainda, né? Eu desconfio que o Dineno pode ser um jogador importante para esse tipo de jogo, né? Um jogador mais fixo, assim, mais brigador, né? Centroavante de área. É uma pena ele não estar em condições e não ter jogado mais, né? Ao longo desse tempo. Com o Crespo, eu acho justificável, né? Porque o ataque tem sido bastante móvel, mas ele é um jogador que eu acho que ele tem a cara da Libertadores, né? Um jogador que tem uma característica de centroavante que, com a perda do Caleri, o São Paulo acabou ficando com um ataque bem mais móvel, mas ao mesmo tempo menos matador. E sem o André Silva, né, se a escolha for pelo Ferreirinha, ainda tem a questão do jogo aéreo, né? Normalmente o centroavante cumpre um papel muito importante no jogo aéreo defensivo também, né? E o Atlético Nacional, a gente viu uma campanha bem particular na Libertadores, porque eliminou o Bahia, né, do Rogério Ceni, ganhando os seus 3 jogos em casa e perdendo os 3 jogos fora, né? Perdeu também um dos seus principais jogadores, o Viveiros, mas manteve o resto do time, né? Então eu acho que vai ser um confronto bastante delicado de São Paulo amanhã. Acho que o São Paulo vai ter bastante dificuldade de trazer um bom resultado de lá. Em trazendo um bom resultado, seja uma vitória magra, seja um empate, só não pode perder, né? Porque a partir do momento que perde um jogo desses, a pressão e a situação, né, para o jogo da volta ganha contornos bastante adversos, assim, né? A gente sabe como é um mata-mata de Libertadores entre times
sul-americanos de países diferentes, né? Colombianos, então, com bastante catimba, bastante cera. Então, eu acho que tem alguns elementos que a gente pode olhar no São Paulo que dão confiança de que o time vai ser consistente no mata-mata, a menos que aconteça uma situação adversa, como que aconteceu no jogo da volta do Atlético Paranaense. Mas, acima de tudo, apesar dessa consistência, a gente sabe, a gente tem a impressão, mas sabe, no fundo, né, que é uma consistência frágil na medida que a gente tem um time com muitas limitações de elenco, né? Então, a ver como isso vai ser administrado, né, nos próximos dias, uma semana extremamente decisiva e, por que não, vital para esse ano do São Paulo, né? Passar do Atlético Nacional nesse confronto faria com que o São Paulo fosse para as quartas de final, pegando ou LDU ou Botafogo, que será um confronto, se acontecer, será um confronto bastante interessante e que, enfim, o caminho para algum sucesso nessa competição vai ser bastante tortuoso, mas passando das oitavas de final, São Paulo já coloca algumas pedras desse caminho tortuoso para trás e quem sabe agora com 2 competições tenha também um pouco mais de respiro, né? Nas semanas de Copa do Brasil, possa recuperar mais seus jogadores, a ver como vai ser. Mas é isso. Se inscrevam no canal, Sai Jogando, a gente está fazendo vídeos todas as semanas, lives normalmente às terças, às vezes quando tem algum jogo como o de amanhã, a gente pode ter alguma alteração no horário, mas isso sempre vai ser falado, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Sigam os meninos, sigam o Guilherme, sigam o Henrique, sigam a mim, ao Marco, os nossos próximos passos aí nessa jornada no canal. Beleza? Boa noite. E arrisca um placar aí nos comentários. Um placar para Atlético Nacional e São Paulo, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de América. Haja coração.